Vamos para o sexto teste agora. Seja B o sólido determinado por essas desigualdades, F uma função contínua em R3 e V aquele botão integral dupla, mas não tem como ter integral dupla com 3 variáveis, né? Esqueceram de um aí. Tá, e seja V essa integral, considere as seguintes afirmações. E aí ele me dá o que seriam diferentes formas de você escrever a V em coordenadas z, r, θ, são as coordenadas cilíndricas, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar entender como é esse domínio aí tridimensional, primeiro com desenho, e aí escrever ele em coordenadas cilíndricas nessas ordens para ver se o que ele disse aí está certo, tá? Então, vou desenhar aqui os eixos. Tá? Primeiro, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado menor ou igual a 18. Isso é uma esfera centrada na origem, tá? Espero que todos saibam que é os quadrados, né? Ela poderia estar deslocada também, mas aí, como só apareceram os quadrados, é uma esfera na origem. E o raio dela é a raiz quadrada de 18, que vai dar 3 raiz de 2. Então, aqui, 3 raiz de 2. E aqui está a esfera bonitinha. Sou o melhor desenhista, mas aí está um oitavo de esfera. Agora, a outra superfície que ele fala, z menor ou igual do que raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui, quando for algo que não for tão na cara assim, você pode esquecer como são essas superfícies, né? A melhor maneira é você ver como seria a interseção delas com os eixos, né? Então, se a gente fizer y igual a 0, ou seja, pegando y igual a 0 é esse plano aqui, o plano xz. Quando o y é igual a 0, o z é módulo de x. Então, ele seria assim. E mesma coisa para o zerando x, vai dar módulo de y. Então, o que essa figura é? E ainda x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Está aumentando assim. Esqueci o nome disso. Um cone. Um conezinho. E aí, como ele disse que o z é menor ou igual a esse cone, a gente está pegando o pedaço embaixo dele. Entre ele e a esfera, e faltou uma, e entre o plano xy, que é o z maior ou igual a 0. Então, se eu fizer aqui um corte lateral, minha figura seria assim. Aqui sendo z, aqui sendo y. Aqui eu tenho a esfera, 3 raiz de 2. Aqui eu tenho o cone e aqui eu tenho o eixo. E aí meu domínio pega esse pedaço aqui, tá? Espero que tenha dado para entender. Então vamos escrever o domínio em coordenadas cilíndricas. A primeira opção que ele dá com essa ordem. O dz, dr, dθ. Então, primeiro a gente vai pegar... Antes de tudo, vamos escrever como são as coordenadas cilíndricas, né? Só para não esquecer. X é r cosseno θ, pode ser seno também, mas a partir da... Não sei se é a P2 ou a P3 que tem... a P2 tem um teorema lá que vai fazer a diferença, o sentido que você percorre. Então, vamos se acostumando assim. Cosseno seno ele vai nessa direção aqui. E aí o z é igual a z. Tá? E aí a gente tem que ver os intervalos de variação agora. Tá? Então, para a primeira afirmação aqui, ele avaliou o primeiro dθ, então ele tem que ser de extremos fixos, né? 0 a 2π, beleza? E agora vai vir o R e o Z. Para isso eu vou fazer um desenho em corte para ficar melhor para entender.
Aqui o Z. Aqui pode ser qualquer corte radial, né? Porque ela tem simetria, a figura. Então aqui é minha coordenada R. Aqui é a esfera. E aqui o cone. Tá? E essa é a região. Então, como a gente está avaliando a primeira afirmação, nela ele põe primeiro o dθ, né? Agora o dr. E o dr e o dz, desculpa, o r e o z, vocês podem ver aqui que eles têm uma relação, né? Por exemplo, se eu pegar um r qualquer, tipo a altura onde eu estou aqui na minha figura vai interferir nessa variação nos valores que o r pode assumir. Então, eles têm uma relação entre eles dois, não depende do θ. E como eles têm... e aqui o que eu avaliar primeiro, que no caso é o dr, e eles têm uma relação, então o dr tem que ser em extremos fixos, para não sobrar nenhuma variável, né? Então, a gente tem que ver qual é o menor valor, que no caso aqui é 0, é esse início, né? E o maior valor para o r é o raio máximo, que é o da esfera, é 3 raiz de 2. Tá? Agora vamos analisar o z. Quando a gente pega aqui, isso aqui já é um θ qualquer, agora um r qualquer, e eu vejo a variação do z, né, do menor para o maior. Vocês veem que tem um problema aqui, porque nesse ponto, a curva que dá esse limite superior para o z, ela muda, né? Aqui, se eu pegar um r aqui, vai ser o prisma que está limitando. Se for um r aqui, vai ser a esfera. Então, não tem como eu escrever isso aí em um integral só, teria que ser duas. E vocês podem ver que a afirmativa 1 e 2 tem a mesma ordem que ele avaliou as variáveis, e as duas ele escreveu com uma variável só, o que não é possível para essa ordem aí. Então já dá para saber que não dá para escrever a integral dessa forma, da 1 e da 2. Então vamos logo para 3. Na 3, em vez de ele avaliar primeiro o R, ele avaliou o Z. E aí o Z, agora que vai ser em extremos fixos, né? O menor, que é 0, para o maior, que é essa altura aqui, onde a esfera e o prisma se encontram. O prisma que é o cone. Toda hora eu esqueço o nome disso. Enfim, esse ponto aqui, como esse raio vale 3 raiz de 2, né, esse comprimento aqui, e esse ângulo aqui é π sobre 4, então o seno e o cosseno são iguais, raiz de 2 sobre 2, vezes 3 raiz de 2, que dá 3. Então essa altura aqui é 3. Tá? Então Z varia entre 0 e 3. E agora o R. Dado um Z qualquer, o R ele não vai ter aquele problema que a gente tinha visto da descontinuidade, porque qualquer Z que eu pegue aqui, o R vai variar do prisma para a esfera. Então, como a gente faz, tipo, ver qual a equação, né, que rege isso, basta que a gente pegue a equação mesmo do prisma, que é Z menor ou igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui ainda está em coordenadas cartesianas, é só a gente substituir, que vai dar r ao quadrado, tirando a raiz quadrada, o r é sempre positivo, dá r. Então, r tem que ser maior ou igual a z. Então, aqui é o z. E o que está limitando é a esfera. Novamente, vamos pegar a equação da esfera, que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado menor ou igual a 18. O z mantém, x ao quadrado mais y ao quadrado dá r ao quadrado. E a gente quer escrever o r em função de z, porque z é a última que a gente vai integrar. Então, r ao quadrado tem que ser menor ou igual a 18 menos z quadrado. E aqui eu tiro a raiz quadrada. R tem que ser menor ou igual a raiz de 18 menos r ao quadrado.
Então a gente conseguiu escrever só com uma integral nessa ordem, que é a da afirmação 3. Então só letra C, só a 3 está certa. Tá bom?